Oscar nesse, mas todo mundo gosta do Lobo de Wall Street. Eu digo que foi o filme mais difícil de se dublar até hoje dele. Por quê? Pra mim. Porque, mano, você imagina um vendedor bem articulado, persuasivo, que precisa convencer o outro a comprar ações Tostão e você tem que ser articulado, falar rápido conforme o cara. E o cara falando em inglês, você tem que fazer todo aquele texto em português. Ele me deixou muito, muito louco nesse filme, cara. Aqueles discursos gritados, aquela veia estufada que eu tinha que fazer. Porque não dá pra tu fingir que tá gritando na dublagem, mano. Até ver algumas coisas, algumas vezes. Tem pessoa que finge que tá gritando, mas eu não consigo. Amigo. Não. Tem gente que finge que tá gritando, mano. Eu não consigo, brother. Ou se tô vendo lá a veiazinha do cara estufada, eu vou gritar. Segura aí. Eu já falo pro técnico, ó. Baixa aí o ganho aí, porque vai vir potência. E, mano, muito louco o filme, né? Muito texto, muito falado o filme. Filmaço. É o DiCaprio o tempo inteiro nesse filme, cara. Um filmaço. É o DiCaprio o tempo inteiro falando. E foi um desafio, cara. Foi assim... Eu lembro que esse filme ele foi dublado assim, num caráter, inclusive, de urgência. Eu trabalhei até domingo. É um Trabalhei show. até domingo fazendo Show esse do filme. Cristiano e o show do Antas. Obrigado pelo Pádua, pela direção. Mas Grande assim, Pádua, de Moreira. todos os filmes de DiCaprio que você fez, você falou que foi o mais difícil. Mas dá pra falar que é o mais especial também, por toda a repercussão que esse filme teve? Que esse filme é um blockbuster na concepção da palavra, né? Assim, quebrou a banca de... Pô, Ele é um dos mais especiais. Eu gosto muito de Era Uma Vez em Hollywood também. Que foi você ver gosta depois. desse filme? Que tem um pessoal que não é muito fã. Filmaço. Opa, filmaço. Tem uma galera que não compra muito barulho desse não, mas... Porra, mas é um filmaço, cara. É um filmaço. Mas eu ainda- gosto. Mas ainda falando do Lobo de Wall Street, assim, você falou que era difícil, tudo mais dos discursos, e que ele te deixou louco, mas você não ficou mais louco que o Leonardo DiCaprio no filme, não, né? Que o Leonardo DiCaprio viveu naquele filme. Não. Eu fico louco na minha vida normal, mas... Mas eu deixei, não. Aquilo lá, a gente usou técnica pra chegar naquela loucura. Pô, que ele ficou doidão nesse aí, hein? Ele ficou, cara, ele ficou. Tomou uns ácidos doidos lá, uns remédios proibidos lá, tarja preta, e ficou alucinado. Mas, pô, esse filme... A cena icônica dele indo pro carro, se arrastando, abrindo com a perna e depois o cara chegando, batendo o carro. Sensacional, cara. Mas tem várias cenas icônicas, assim, até aquelas dos discursos... O helicóptero, ele bêbado, descendo de helicóptero, bicho. Completamente alucinado. Um cara louco. Esse cara, hoje em dia, ele é coach, né, cara? É, ele vende... Você viu, a última Ele cena do filme é vende. sensacional. Me venda essa caneta. Ele Me vai venda de um... essa caneta. Me venda esse óculos. Isso o tempo inteiro no TikTok. Cara, o que Essa cena é o tempo inteiro no O que me TikTok. pedem pra falar isso, cara, nos Tu eventos. grava um áudiozinho pra mim? Me venda essa caneta. Venda esse senhor. Mas você lembra de alguma fala, assim, que te marcou? Porque esse filme Me tem... venda essa caneta. Além do Me Venda essa caneta, tem alguma outra fala do filme que você lembra? Tipo, pô, ele chega, ele pilha o pessoal, ele... Vamos, não sei o quê. Ele é muito doido nesse filme, é irado. Ah, cara, mano, eu acho que a cena que mais me marcou nesse filme foi aquela cena que ele tá com aquele ator fofinho, o Joey... Será que essa cena... Jonah Hill. Essa cena aqui? É a Acho cena... que não, porque essa cena também é icônica. Pediram pra você... Aham. Não, isso é maneiríssimo. A cena que eu acho legal é aquela cena que o Jonah Hill tá na casa dele. Eles tomaram um negócio que não fez efeito. Que eles tomaram, tava fora da validade, eles estavam lá trocando ideia e tal. E tomaram um negócio, o negócio não fez efeito. Mas daqui a pouco, tá o Jonah Hill lá enrolado, atende um telefonema do advogado lá avisando que tá tudo grampeado. Não, o Leonardo DiCaprio descobre isso naquele telefonema lá que ele veio do Country Club. Aí ele chega e tá o Jonah Hill no telefone entregando tudo. E ele vê e ele tenta arrancar o telefone doidão da mão dele, mano. E os dois se enrolam naquele telefone. E o Rodrigo Antas deu um show, cara. Então, Rodrigo, show de vocês dois. Rodrigo, Show de tem que vocês dar o dois. crédito. A cena ficou do cacete, cara. Era eu, Rodrigo Antas. Mano... Vascaíno doente. Vascaíno Mas como é doente, tem você que fez? ver aqui. Mas como é que você fez, assim? Vocês gravaram essa cena juntos? Não, ou... não. Gravamos separados. Porque, pô, parece que vocês estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, porque tá muito Sim. tá muito numa simbiose. Porque muito o Rodrigo sincronizado. é muito bom.
teve uma direção muito boa e, cara, a gente vai em cima da direção, mano. Aí, quando o diretor tá lá na técnica, ele tá escutando o que o Rodrigo fala, tá gravado, ou o Rodrigo tá me escutando o que eu falei. Enfim, eu não lembro exatamente como foi feita, mas eu sei que eu fiz sozinho, com a orientação do Pádua. E, cara, o Pádua é muito preciso. Então, se ele diz pra você falar determinada coisa em determinado ponto, é porque quando eu falar, vai casar com a resposta do Rodrigo. E foi isso que aconteceu. O Rodrigo... Porque, cara, quando você vai dublar um cara doidão e você não... Ah, esse ator é maravilhoso. O Rodrigo dubla ele... Porra, o Rodrigo dá um show nele. A gente fez junto também no Olhe Pra Cima, né? Que eu faço o Dr. Randy... Dr. Mindy, e ele faz o filho da presidente, cara. Num papel também, assim, nonsense, muito fantástico. Esses são grandes amigos, inclusive, fora das telas, né? O Jonah Hill e o Leonardo DiCaprio. Um filme do DiCaprio que você não fez, mas pediram pra perguntar se você fez, mas eu já vi que não, é Titanic, né? Cara, então, Titanic eu quase fiz, Por que né, você cara? não fez Titanic? Cara, porque é o seguinte, primeiro que na dublagem existe uma coisa chamada Antiguidade é Posta. E naquela época, quem dublava o DiCaprio, vamos fazer justiça, era o Danton Mello. O Danton Mello dublava. Mas o Danton estava em Nova York. E eu tinha sido a voz escolhida para dublar o filme Titanic, para fazer o DiCaprio, se o Danton não voltasse de Nova York. Né? Inclusive, quem me lembrou isso recentemente foi um amigo em comum, um amigo nosso em comum, o Dilson Bittencourt. Ele trabalhava no departamento de cinema da Globo e ele lembra. Ele falou assim, Cristiano, você não esqueceu de falar um detalhe importante. Você estava aprovado para fazer o DiCaprio. Você já ia fazer ele ali naquele filme. Só que o Danton acabou voltando de Nova York, ele tinha ido fazer um trabalho e tal, e a Antiguidade é Posta, a gente costuma respeitar. Como eu te falei, eu não gosto de trocar voz, eu não acho legal. E aí o Danton fez, eu dublei um outro personagem no Titanic, eu dublei aquele menino que inclusive leva um tiro, né, um dos italianinhos, e o desenhista, né, ele também era desenhista assim como o DiCaprio. Eu dublei ele no filme. Mas, assim, depois, cara, curiosamente, uma semana depois, a Globo mandou um outro filme do DiCaprio chamado Despertar de um Homem, com direção do Eduardo Borghetti. Já veio o meu nome no fax da Globo lá para dublar o DiCaprio. Então, a partir dali, eu comecei a normalmente fazê-lo. Mas não ter feito o Titanic te deixou... Não é chateado, porque não era o seu... Ainda não era Cara, você, mas assim... Você sente que, pô... Você fez Django Livre, O Grande Gatsby, o Lobo de Wall Street. Talvez seja o único filme do DiCaprio que, assim... Pô, é aquele filmaço que você não fez. Tem todos os outros dessa pra você? Cara, então, na minha visão... Nós estamos falando de 1997, tá? Não era nascido. Em 1997, tu era nascido? Não? Sou de 99. Pois é, tá vendo? Tô te contando, você nem existia. Você nem existia, tô te contando. 97, cara, eu tinha 4 aninhos de dublagem. 4 anos de dublagem. Eu era um iniciante, né? Mas eu já tinha feito já tinha feito alguns protagonistas de filme e tal. Seria, assim, o meu grande protagonista, meu grande primeiraço, assim, top filme da parada, entendeu? Seria isso, seria uma coisa nesse sentido. Mas as coisas acontecem tão naturalmente ao longo do tempo que eu não fiquei frustrado. Obviamente a gente fica meio assim, tal. Fui dublar o filme, fazendo outro personagem, porque eu acho que faz parte. Cara, a gente cansa de... Tanto que até hoje, quando me pedem para fazer teste pro Leonardo DiCaprio, eu vou e faço. Eu não tenho esse... eu não tenho esse melindre. Muitas pessoas, às vezes, me acham muito durão, porque eu tenho a voz, assim, grossa e tal. Me acham muito... no sentido de mal-humorado mesmo. Não, no sentido de mal-humorado e tal. Nesse sentido eu tô dizendo. E, cara, não tive essa frustração. Adoraria ter feito. Mas, cara, foi muito bem feito por quem fez e meu respeito, minha admiração. Aí depois me perguntaram, pô, mas por que você não redublou? Aí eu falei, cara, primeiro foi dublado em São Paulo. E segundo, cara, que a gente tá falando de um personagem que tinha 17 anos. Em 2000 e... Quando relançaram o Titanic para cinema, eu já devia ter meus 40. Não tem 10 anos, não. Não tem 10 anos, não, né? Foi lançado para cinema, não. Eu acho que não. Eu já tinha mais de 40.
Mano, como é que eu vou fazer a voz de um moleque de 17, velho? Com aquela tenacidade dos 17 anos. Vamos falar de mundo real, de live action, né? Então, falar de pessoas normais. Como é que eu ia dar naturalidade tendo mais de 40 anos num moleque de 17, sabe? Talvez não fosse a escolha certa para essa redublagem também, entendeu? Então, eu concordo que não tenha sido eu redublando, eu concordo com tudo isso, porque eu acho que é uma questão artística, né? E se eu fizesse, talvez não ficasse tão bom. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.